Oi pessoal, sou a chefe Jéssica Medeiros. Eu sou a chefe Bia. Estamos aqui hoje para passar uma receitinha para vocês. É um bolo que ele tem super a ver com festa junina. Ele vai ter uma mistura aí do doce com o salgado. É uma coisa que você pode usar junto e também pode usar separado, as receitas que a gente vai passar hoje. Então vai ser bem legal, acompanha com a gente, tá tudo separadinho aqui já, a Bia vai apresentar para vocês e é isso aí. Para a massa do bolo, a gente vai utilizar 3 ovos, 2 latas de milho, 1 xícara de fubá, Meia de farinha, 2 de açúcar, meia xícara de óleo, 1 colher de amido de milho e 1 colher de fermento. Essa é a massa do bolo, ela é super simples, essa massa dá para fazer em casa, não precisa ter muito utensílio, ela é toda batida no liquidificador. Vocês que já estudam sabem que pouquíssimos bolos a gente consegue fazer no liquidificador, esse é um delas. Então é um purinho aí para vocês. É um bolo que vocês podem usar ele tanto confeitado, um bolo que pode ser para um café da manhã, é aquele bolo da vovó, né? Ele fica bem fofinho e ele é super legal. Para o recheio, a gente vai fazer um brigadeiro que ele está super em alta. É um brigadeiro que está sendo muito procurado e ele é muito diferente, difícil achar até por aqui na nossa região, que é o brigadeiro de queijo. Esse brigadeiro de queijo você pode fazer ele com qualquer tipo de queijo que você queira. O único que eu não indico vocês a usarem é o queijo mussarela, porque o queijo mussarela ele solta muita gordura, ele solta muito óleo. Então fica aí no queijo Minas, o queijo provolone, que são fortes no sabor e vai dar super certo nesse brigadeiro. Então para esse brigadeiro o que a gente usa aí? São 2 latas de leite condensado, lata ou caixinha, 1 de creme de leite, 50 gramas de queijo ralado no ralo fino e 40 gramas de amido de milho. O processo de preparo a gente vai mostrar para vocês. E a caldinha. Para a calda a gente vai utilizar 1 dose de cachaça, 50 ml de água e 100 ml de leite de coco. Bom, os ingredientes são esses, acompanha a gente que a gente vai para a produção. Bom, então vamos começar aqui com a produção do bolo. Bia, vai preparando a forma. A gente vai passar só uma margarina no fundo da forma para não grudar. Bom, então na receita são 3 ovos. Sempre quebra o ovo separado. Não joga direto aí no liquidificador. Porque pode acontecer do ovo estar estragado e acaba estragando a sua receita toda. Então quebra um de cada vez, tá? A gente começa aqui pelo ovo. O açúcar, o milho, e o óleo. E aí a gente bate até ficar homogêneo. Pode bater na última mesmo, na potência máxima, não tem diferença. A única coisa que a gente precisa é que fique totalmente homogêneo, que não fique nenhum grãozinho, tá?
tá batendo, pode parar. Ajuda aí com uma espátula, com um pão duro. Uma dica, parece até meio óbvio, mas é bem legal de passar, é sempre quando for bater as coisas no liquidificador, comece colocando líquido no liquidificador. Isso é muito mais fácil na hora de você bater. Se você começa por alguma coisa que seja seca, pode ser que para tudo ali na hélice e ele não bate direito. É isso, bateu bem. A massa ela fica mais líquida, né? Agora a gente entra com a farinha, o amido e o fubá que fazem parte da receita. Farinha, sempre peneirando. Você peneirar a farinha, você está agregando ar na sua massa. Então isso faz com que a sua massa fique muito mais fofa, que ela cresça muito melhor também. Como é um bolo que ele é batido na batedeira, ou no liquidificador, desculpa, a gente não agrega tanto ar, porque agrega ar na massa é a batedeira. Então sempre peneire as coisas nesse tipo de bolo que é feito só no liquidificador. E agora a gente mexe com o fouet, sempre de baixo para cima, bem delicado, porque como eu falei, a gente está agregando ar nessa massa. Se você bate muito forte, você estoura todas as bolinhas de ar. E aí é onde você tem um bolo embatumado, aquele bolo pesado, tá? Então sempre bem delicadamente. Então, ó, de baixo para cima. Nosso forno já está pré-aquecendo, sempre ligar pelo menos uns 15 minutos antes para poder pré-aquecer. A gente vai assar esse bolo a 180 graus, em média 30 minutos. Mas aí vocês vão olhando, lembrando que nunca abra a porta do seu forno antes de 20 minutos que o bolo esteja lá dentro. Se você abrir antes, é onde entra ar nele, ele cria aquela fenda no meio dele. Então esperar pelo menos 20 minutos para você abrir e ver se ele tá bom. Fermento.
Tira bem com o pão duro. Pra quem não sabe, pão duro chama pão duro justamente porque ele não deixa sobrar nada na sua tigela. Aproveita tudo da receita. Então é isso, a gente vai levar para assar 30 minutinhos, 180 graus. A gente vai começar a fazer o brigadeiro, né, de queijo, que vai ser o recheio do nosso bolo. A gente vai começar colocando as 2 latas de leite condensado dentro da panela. Uma caixinha de creme de leite. 40 gramas de amido e 50 gramas de queijo. Agora a gente vai misturar isso tudo muito bem até ficar homogêneo antes de levar para o fogo. Agora a gente vai levar para o fogo até atingir a consistência dele desgrudar do fundo da panela. Agora já deu ponto o nosso brigadeiro, eu vou passar ele aqui para um bowl e colocar o plástico filme em contato e colocar na geladeira para ele gelar um pouquinho. Só lembrando que esse brigadeiro, ele é um brigadeiro para recheio, então ele dá ponto de bico, vocês podem usar ele para cobertura também, que daria super certo. E o plástico em contato tem que ser, porque tudo que vocês fizerem que tenha a adição de amido e de milho, precisa ter o plástico em contato, porque senão ele cria aquela película. Se criar aquela película, você perde metade do seu creme ou do seu recheio, tá? Então isso é uma regra, sempre que tiver amido na receita, se cobre com o plástico em contato antes de ir na geladeira ou deixar esfriar. Pessoal, o nosso bolo já assou, aquela quantidade de massa deu um bolo alto. Agora a gente vai tirar ele aqui e cortar. Esse bolo a gente vai cortar ele em 3 partes, então vão ser 2 cortes, sempre medir bem para que fique do mesmo tamanho, né? Quanto que vai dar, hein, Bia? Não, foi só um. Você chegou a passar alguma coisa de bolo, né? Não.
Bom, esse nivelador aqui, ele é bem legal de trabalhar. Só você apertar ele aqui e você coloca ele nivelado na numeração que tem de cada lado. Então a gente vai colocar, você colocou no 4, foi? No 3. Vamos fazer 3. Esse bolo, ele é um bolo de milho cremoso, então ele não é para ser um bolo seco, tá? Se seu bolo ficar seco, alguma coisa deu errado aí. Então é um bolo para ser bem cremosinho. Esse aqui eu vou dar uma acertadinha. Pra gente poder deixar tudo do mesmo tamanho. Sempre deixar as 3 partes iguais, seu bolo fica bem mais apresentável, bem mais reto. A gente põe essa no meio, tá? Isso aí. Bom, cortado o bolo. Agora a gente vai começar a rechear ele. A gente colocou o nosso brigadeiro de queijo já no saco de confeitar. A gente vai rechear ele com o bico perlê. Esse é o maior que tem do perlê. E a gente vai fazer um naked cake. A gente não vai colocar cobertura nesse bolo. Ele é legal de não colocar cobertura, já porque a massa é bem amarelinha, então é legal você mostrar isso daí. E o brigadeiro é bem diferente, então é legal você realmente mostrar tudo que tem dentro desse bolo. É um bolo que uma cobertura acho que não caberia tanto quanto o naked cake. Então a gente
gente vai começar a montar ele, a gente coloca a primeira camada, vamos colocar a nossa caldinha que a gente produziu ali com leite de coco, água e a cachaça. Bom, aí o recheio, para a gente conseguir fazer um trabalho para que mostre mesmo o nosso recheio, então a gente vem bem aqui no cantinho, ó, faz uma bolinha e põe para trás. Vem aqui, bolinha. Quando ficou ótimo. Aí aqui no meio, como não vai aparecer, a gente só vem preenchendo ele de recheio. Olha comigo, tá? Quente. Levantando. Pode molhar.
palha de milho fizeram falta na decoração. E aí a gente finaliza trabalhando com o nosso brigadeiro, como ele tem ponto de bico, né? Pra gente dar uma brincadinha ainda com ele. Vou colocar bastante de queijo. É isso. Aquela coisa, né? Vocês em casa, coisa que eu sempre faço aí pra galera de confeitaria, né? Quando a gente trabalha com bolo, sempre produzir o bolo, deixar pelo menos 6 horas na geladeira antes de você desenformar o bolo, prensar ele, deixar o seu recheio aí, ficar no seu bolo pelo menos uma noite para outra, para você poder confeitar, e vocês vão ter um resultado aí 10, 20 vezes melhor do que a gente teve hoje no nosso período da aula, tá? É isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode falar comigo, pode falar com a Bia, que a gente está aqui para responder vocês.